Há momentos silenciosos em nossa caminhada em que algo dentro de nós parece começar a quebrar. Não no sentido de destruição, mas como quem se liberta de um cárcere invisível. É nesses momentos, muitas vezes acompanhados por um cansaço que não é físico, que a mente começa a dar os primeiros sinais de que algo precisa mudar. Não estamos falando aqui de uma mudança qualquer, como trocar de casa ou buscar novos hábitos alimentares. Trata-se de uma transformação muito mais profunda, mais intensa. É quando Deus, com sua paciência eterna e sua precisão amorosa, começa a visitar os porões da nossa mente, limpando o que há anos ficou esquecido. Essa purificação mental não acontece como uma tempestade repentina, mas como o sopro suave de uma brisa que vai empurrando as folhas secas, revelando o solo que ainda respira. Deus começa nos mostrando padrões de pensamentos que adotamos como verdades absolutas, mas que, na verdade, só nos afastaram da liberdade que Ele oferece. Quantas vezes você já pensou, eu sou assim mesmo, não tenho jeito? E se essa convicção não for sua, mas uma mentira repetida tantas vezes que se tornou um alicerce podre no edifício da sua identidade? É nesse ponto que Deus age. Ele não destrói a mente, ele a resgata, ele reconstrói com base na verdade, na luz e na renovação do entendimento. Não se trata de tornar-se outra pessoa, mas de se tornar finalmente quem você sempre foi aos olhos dele. Uma mulher que passou por traumas familiares aos 26 anos pensava que nunca seria capaz de amar de novo. Um homem de 43 anos, abandonado por seus próprios pais, acreditava que era indigno de qualquer cuidado. Ambos viveram anos com essas ideias congeladas na mente, até que, em silêncio, Deus começou a desfazer cada nó. E nesse processo, a dor. Não vamos mentir, a purificação da mente não é confortável. Deus vai ao lugar onde escondemos nossos medos mais íntimos, nossas mágoas mais amargas, nossos julgamentos mais cruéis, inclusive contra nós mesmos. Mas é necessário, e mais do que necessário, é libertador. A pergunta que começa a surgir não é mais, por que estou assim? Mas sim, o que Deus está querendo me ensinar com isso? E quando essa pergunta emerge, a mudança já começou. Muitas vezes, antes que Deus comece a purificar nossa mente, Ele permite que ela se quebre, não como um castigo, mas como quem abre espaço para reconstruir algo melhor. Há mentes que se endurecem com o tempo, com as decepções acumuladas, com as verdades que foram impostas desde a infância, com as mentiras que disfarçamos de força. A pessoa se acostuma a sobreviver com pensamentos tóxicos, com raciocínios baseados no medo, no orgulho ou na culpa. E o mais grave, se acostuma tanto que já nem percebe que está respirando através de grilhões mentais. Uma senhora de 68 anos, que passou boa parte da vida tentando ser forte para todos da família, confessou que nunca orava pedindo ajuda, pois achava que isso era sinal de fraqueza. Ela dizia, Deus tem coisa mais importante para fazer. A mente dela estava aprisionada pela ideia de que dependência de Deus é sinal de fraqueza. Que mentira terrível! Quando Deus começou a purificar seus pensamentos, ela teve que encarar o fato de que não era orgulho, era medo de ser rejeitada até por Deus. E ali, naquele confronto silencioso entre o que ela achava que sabia e o que Deus queria que ela entendesse, nasceu uma mente nova. E é exatamente aí que Deus age com mais profundidade, no encontro entre aquilo que achamos que somos e aquilo que Ele revela sobre nós. Ele toca nas ideias que construímos sobre nossa identidade, sobre nosso valor, sobre nossa capacidade de perdoar e amar. Deus não apenas limpa, Ele ressignifica. Aquilo que antes era um trauma se torna testemunho. Aquilo que era medo se torna oração. Aquilo que era mágoa se torna ponte. Deus não joga fora nossa história, Ele a purifica e dá sentido.
Essa limpeza interior acontece aos poucos. É como quando uma janela embaçada começa a ser limpa e você vê pela primeira vez o que sempre esteve ali fora, mas não conseguia enxergar. A mente começa a perceber coisas simples, que não precisamos ter controle de tudo, que não precisamos ter todas as respostas, que ser vulnerável diante de Deus não é um fracasso, mas um caminho. E aos poucos o coração fechado começa a se abrir. As orações se tornam mais sinceras, as lágrimas mais libertadoras, os pensamentos mais leves. E nesse processo, uma coisa se destaca: Deus não grita. Ele sussurra, ele não invade, ele convida, ele espera que cada camada seja removida com o nosso consentimento. E quando aceitamos, ele não apenas purifica, ele transforma a forma como pensamos, sentimos, escolhemos e até sonhamos. Agora, se esse vídeo está te tocando de alguma forma, se essa mensagem fez você parar para refletir, eu quero te fazer um convite diferente. Se inscreva no canal, mas não apenas por hábito. Se inscreva como quem diz: eu quero continuar essa caminhada. E além disso, deixe aqui nos comentários uma frase que represente o que você acredita que Deus está limpando na sua mente nesse tempo. Pode ser uma palavra, um pensamento, um medo, mas compartilhe, não por obrigação, mas como quem deixa um testemunho vivo no meio de uma comunidade que também está passando por isso. Acredite, sua história pode ser a resposta que alguém estava precisando hoje. A mente é o maior campo de batalha da fé. Não se trata de um lugar físico, nem de algo que os outros veem ou julgam com facilidade. É um território silencioso, onde os pensamentos se formam, se distorcem, se multiplicam ou se alinham com a verdade. E nesse campo, muitas vezes, travamos guerras tão intensas que mal conseguimos explicar. Já acordou se sentindo esgotado, mesmo sem ter feito nada de fisicamente exigente? Já sentiu uma tristeza pesada sem saber de onde veio? Já teve pensamentos que você mesmo rejeita, mas que continuam aparecendo? Tudo isso acontece no terreno invisível da mente, e é lá que Deus começa a cavar trincheiras de cura. O apóstolo Paulo escreveu que devemos ser transformados pela renovação do entendimento. Ele não falou em mudar de aparência ou de lugar, mas de entendimento. Porque quem tem uma mente cativa, mesmo estando em um lugar novo, continua preso. Já quem tem a mente liberta por Deus, ainda que em circunstâncias difíceis, continua livre. Uma mulher de 39 anos, que lutava contra pensamentos obsessivos, disse que a libertação começou quando ela parou de lutar contra os pensamentos com a força da raiva e começou a enfrentá-los com a força da palavra. Isso é libertador. Entender que nem todo pensamento que passa por você nasceu em você e que você pode escolher o que hospeda. É nesse ponto que muitos desistem do processo, porque esperam que Deus faça uma cirurgia espiritual instantânea. Mas Deus, em sua sabedoria, age por fases. Ele trata primeiro as mentiras mais visíveis, depois as raízes mais profundas. Um jovem que cresceu ouvindo que não prestava, levou quase 7 anos para entender que sua identidade não estava na opinião alheia, mas na palavra de Deus. E só quando sua mente foi purificada dessa raiz de rejeição, é que ele passou a viver com liberdade. E sabe o que mais impressiona? Deus não tem pressa, mas também não se esquece de nenhum detalhe. Nesse campo de batalha, a mente precisa de armas espirituais. E essas armas não são intelectuais, nem baseadas na força de vontade. São a oração constante, a meditação na palavra, o jejum que disciplina o corpo e, principalmente, a entrega total da mente a Cristo. Isso parece simples, mas é uma escolha diária. Não se trata de mudar de pensamento como quem troca de canal, mas de submeter os pensamentos a Cristo. Quando você sente medo, em vez de apenas ignorá-lo, você diz: Jesus, aqui está meu medo. Purifica isso em mim.
Quando sente raiva, você não finge que não sente, mas apresenta a Deus e pede: limpa essa raiz dentro de mim. Assim, a batalha espiritual na mente se torna uma jornada de transformação. Deus está mais interessado em curar sua mente do que em te dar respostas rápidas, porque Ele sabe que com a mente restaurada, até as perguntas mudam. A purificação da mente não elimina os desafios da vida, mas muda completamente como você os interpreta. Um problema que antes gerava desespero, agora gera clamor. Uma ofensa que antes paralisava, agora leva à intercessão. A mente purificada transforma reações em respostas e ruídos em discernimento. É um milagre silencioso, mas poderoso. E talvez você esteja justamente nessa fase, cansado das batalhas silenciosas, dos pensamentos que te perseguem, das culpas que ninguém vê. Saiba que Deus já começou a guerra por você. E o primeiro passo é permitir que Ele purifique sua mente. Ele não quer apenas que você pense certo, Ele quer que você pense como Cristo. Poucas pessoas percebem o quanto seus pensamentos foram programados por experiências passadas, palavras ditas por pessoas marcantes e até mesmo pela repetição de situações que, aos poucos, foram moldando a forma como elas veem a si mesmas e ao mundo. Quando falamos sobre Deus purificar a mente, não estamos tratando de apagar a história de alguém, mas sim de reprogramar os significados, os filtros, os comandos internos. Há pessoas que, sem perceber, acordam todos os dias com o pensamento automático de que não serão capazes, que vão fracassar, que estão sozinhas. Não porque desejam isso, mas porque esses pensamentos se tornaram o trilho mental por onde tudo circula. E Deus, quando começa a agir, não apenas remove os entulhos, mas constrói novas estruturas internas. Ele planta pensamentos baseados na graça, na verdade e na identidade celestial. Um homem de 52 anos que passou grande parte da vida trabalhando sob pressão constante, desenvolveu um pensamento automático: eu nunca posso parar. Ele acreditava que o descanso era sinônimo de irresponsabilidade. Sua mente foi programada para sobreviver através do desempenho, até que Deus, com ternura e firmeza, foi revelando que descanso também é fé, que confiar é tão espiritual quanto agir, que parar às vezes é obediência. A mente dele foi sendo reprogramada não por motivação humana, mas pela verdade viva que vem do Espírito Santo. É por isso que a Bíblia precisa ser mais do que lida. Ela precisa ser absorvida, internalizada, mastigada pela mente. Cada versículo que confronta um pensamento distorcido é como um raio de luz entrando em uma sala escura. A mente purificada passa a reconhecer esses choques de verdade como cura, não como ameaça. Quando Deus diz que você é filho e sua mente insiste que você é rejeitado, há uma batalha. Mas com o tempo, à medida que a palavra é semeada e regada pela oração, os pensamentos antigos começam a perder força. É como um velho software que começa a dar erro diante das atualizações divinas. Isso é fascinante. Deus não apenas limpa a mente das impurezas, mas planta uma nova cultura mental, a cultura do reino. A mente antes dominada pela escassez passa a pensar em abundância. A mente antes regida pelo medo passa a operar pela fé. Isso não é psicologia positiva, é espiritualidade profunda. É o Espírito de Deus fazendo morada onde antes havia caos. Uma jovem de 28 anos, marcada por relações abusivas, acreditava que toda autoridade era um perigo. Ela evitava relacionamentos, líderes espirituais e até figuras paternas. Mas quando começou a entregar esses pensamentos a Deus, Ele não apenas limpou, mas restaurou a ideia de confiança, de cuidado, de paternidade saudável. Sua mente foi ensinada novamente como quem aprende uma nova língua, a linguagem da verdade. E talvez você também precise reaprender.
Talvez sua mente tenha sido ensinada a desconfiar de tudo, a se defender antes de ouvir, a fugir antes de sentir. E Deus, com paciência eterna, quer reeducar seus pensamentos. Mas Ele só pode fazer isso com sua permissão. Ele não força, Ele convence, Ele não invade, Ele atrai. Ele mostra o erro não para te envergonhar, mas para te libertar. Porque a mente que abraça a verdade é a mente que começa a viver em paz. Essa paz, aliás, não é a ausência de problemas. É a certeza de que os pensamentos estão firmados na rocha. Você pode estar no meio da tempestade, mas sua mente permanece em Deus. E essa estabilidade é fruto de purificação, de substituição, de transformação profunda. Porque o objetivo de Deus não é apenas te dar pensamentos bonitos, é te ensinar a pensar como Ele pensa, e isso muda tudo. A purificação da mente passa inevitavelmente pelo confronto. Deus não trabalha com disfarces nem com meias verdades. Ele vai direto ao ponto, ainda que isso machuque, ainda que nos desestabilize no início. E por que isso é necessário? Porque a mente humana é especialista em construir fortalezas emocionais, argumentos lógicos que justificam dores antigas e racionalizam pecados silenciosos. Muitas dessas fortalezas foram erguidas para proteger, para manter uma identidade, para dar sentido a sofrimentos que nunca foram tratados. Mas quando Deus começa a purificar, Ele não negocia com a mentira. Ele destrói cada parede falsa e revela o que precisa ser curado. Há uma mulher de 47 anos que passou mais de 2 décadas acreditando que não era amada por Deus, porque teve um aborto na juventude. Essa culpa se instalou em sua mente como uma verdade absoluta. Ela ia à igreja, cantava, ajudava, mas por dentro se via como indigna. Até que, em um momento de oração, Deus trouxe à tona aquela memória enterrada e, ao invés de condená-la, mostrou seu perdão, sua graça e o quanto ela era amada. A mente dela foi confrontada por um amor que não fazia sentido humano, e foi esse amor que curou. A verdade entrou e a mentira perdeu espaço. E é assim que Deus faz. Ele mostra o que está escondido nos porões da alma. Ele aponta aquele pensamento repetido que você normalizou. Eu sou um erro. Nada que eu faço dá certo. Deus está distante de mim. Frases que viraram trilhas sonoras mentais, mas que são completamente opostas ao que a palavra diz sobre você. Deus confronta não com violência, mas com luz. Ele ilumina o que você tentou esquecer, não para expor, mas para restaurar. E nesse confronto, você começa a ver que muito do que você acreditava com convicção, na verdade, era fruto de feridas antigas que ninguém tratou. Um rapaz de 34 anos, que cresceu ouvindo que homem de verdade não chora, desenvolveu uma frieza mental absurda. Ele se orgulhava disso, até o dia em que ouviu claramente de Deus. Seu coração endurecido não é força, é trauma. Aquela frase o derrubou. Ele chorou pela primeira vez em 17 anos. Ali, sua mente foi purificada da mentira que confundia frieza com maturidade. Deus não quer que sejamos robôs espirituais. Ele quer filhos com mente curada e coração sensível à sua voz. E essa voz, quando ecoa dentro de nós, muda tudo. Quando Deus fala, as mentiras tremem. Não importa há quanto tempo você acredita em determinada coisa, se não vem dele, ele vai derrubar. Mas para isso, você precisa cooperar com esse processo. A resistência interna pode parecer força, mas muitas vezes é só medo disfarçado. Medo de mudar, medo de enfrentar, medo de viver sem aquelas muletas mentais que nos acompanharam por tantos anos. Mas saiba, quando Deus remove uma mentira, Ele substitui por uma verdade libertadora. E essa troca muda a maneira como você se enxerga, como você ora, como você lida com os outros. Talvez nesse exato momento Deus esteja apontando algo dentro de você que parecia pequeno, mas que tem causado grandes estragos.
Talvez seja um pensamento repetido sobre sua identidade, sua capacidade, seu futuro. Não ignore, não adie. Permita que a luz entre. Diga a Deus com sinceridade: se isso que eu penso não vem de ti, então me mostra a verdade. Esse tipo de oração, feita com o coração aberto, abre portais poderosos de cura mental e emocional. E quando a verdade de Deus ocupa o lugar de uma mentira antiga, você sente como se estivesse respirando pela primeira vez. A mente purificada não é uma mente perfeita, é uma mente em constante diálogo com Deus. Uma mente que aprendeu a perguntar antes de assumir, que aprendeu a filtrar antes de aceitar, que reconhece que só o Espírito Santo pode revelar a verdade plena. E por isso, anda em vigilância, mas também em descanso. Não há mais prisão mental, apenas liberdade em Cristo. Existe uma fase nesse processo de purificação que muitos não compreendem, mas que é absolutamente essencial: o silêncio. Deus, depois de confrontar as mentiras e arrancar as raízes mentais podres, muitas vezes nos conduz ao que parece ser um deserto interior. Um tempo em que a mente, antes tumultuada, se vê estranhamente quieta. Não se trata de ausência de pensamentos, mas de ausência de ruído. De um tipo de silêncio que assusta no início, mas que depois revela-se o berço da intimidade com Deus. Esse silêncio, no entanto, não é vazio. Ele é fértil. É nele que Deus começa a sussurrar revelações profundas. Ele ensina a ouvir, não com os ouvidos físicos, mas com a mente renovada e o coração atento. Há quem se desespere nessa fase, achando que Deus se calou. Mas, na verdade, é a primeira vez que ele está sendo ouvido sem interferência. Sem o barulho das emoções desencontradas, das lembranças machucadas, dos gritos internos que exigiam atenção. A mente purificada precisa aprender a escutar, não apenas a reagir. Um homem de 58 anos, que era acostumado a orar falando por horas e nunca parando para ouvir, relatou que um dia, depois de um jejum, sentiu que não conseguia mais dizer nada. Ele se sentou no mesmo lugar de sempre, mas as palavras não vinham. O que veio foi um silêncio profundo, quase constrangedor. Ele ficou ali, quieto, por quase 40 minutos. E naquele tempo começou a perceber imagens, lembranças e até direções claras que não vieram de dentro dele, mas de algo muito mais alto. Ele disse: "Foi o dia em que Deus falou comigo com mais clareza, e eu precisei calar tudo dentro de mim para perceber." É esse o ponto. A mente, quando purificada, deixa de ser uma fábrica de preocupações e se torna um templo de escuta. E Deus fala, sim. Ele fala por meio da palavra, por meio de sensações internas, por meio de pessoas, por meio da criação, por meio de sonhos. Mas a mente precisa estar limpa o suficiente para não confundir sua voz com as nossas projeções. E isso só se conquista com entrega constante e disposição para o silêncio. Não aquele silêncio vazio, ansioso, mas o silêncio cheio da presença dele. Nesse estado, a mente começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Uma simples frase lida na Bíblia ganha um peso eterno. Uma música que antes era só melodia se torna um recado divino. Uma cena cotidiana, como uma criança brincando ou um pássaro cantando, pode se tornar uma mensagem direta de Deus para você. Porque a mente, ao ser purificada, é como um campo arado. Ela está pronta para receber sementes, e Deus planta com precisão. Mas atenção, o silêncio da mente não é sinônimo de passividade. É um silêncio ativo, vigilante, entregue. É como o guarda que fica de pé durante a madrugada, atento a cada som. A mente purificada sabe que o Espírito pode falar a qualquer momento, e por isso ela se mantém sensível. Um jovem de 32 anos relatou que, depois de meses pedindo direção a Deus para uma decisão difícil, a resposta veio em um momento totalmente comum: lavando louça.
Mas ele só percebeu porque sua mente já estava treinada a ouvir além do óbvio. Essa sensibilidade mental é fruto de uma prática constante de escuta. E como toda prática, ela requer disciplina, requer separar momentos de solitude, requer abrir mão do imediatismo, requer quebrar a necessidade de preencher todo o silêncio com alguma coisa. Deus não compete com o ruído, ele espera. E quando percebe que há espaço, ele entra, não com estrondos, mas com revelações. A mente que aprendeu a silenciar para ouvir Deus é uma mente perigosa para o inferno, porque ela se torna estratégica, orientada, firme. Já não vive ao sabor das emoções ou da opinião alheia. Vive ancorada na voz de Deus. E essa mente, uma vez purificada e treinada, torna-se canal direto de direção, cura e sabedoria para os que estão ao redor. Talvez você precise passar por essa fase agora. Talvez Deus já tenha limpado os ruídos, mas você ainda está tentando preencher o silêncio com velhos hábitos. Não tenha medo, sente-se, fique em silêncio, peça a Deus, fala comigo no silêncio e espere. Pode ser desconfortável no início, mas logo você perceberá, esse silêncio não é ausência, é presença concentrada. Existem momentos na caminhada do cristão em que tudo ao redor parece mergulhar em silêncio. A voz de Deus, que antes parecia clara como uma trombeta em meio à confusão da vida, de repente se cala. E por mais paradoxal que pareça, esse silêncio também comunica. É nesse espaço silencioso que Deus nos convida a escutar de forma mais profunda, não com os ouvidos do corpo, mas com os ouvidos da alma. Muitos homens e mulheres de fé passaram por esse mesmo deserto. Jó, ao perder tudo, clamava por uma resposta e recebia apenas o eco do seu próprio desespero. Davi, em vários salmos, perguntava: "Até quando, Senhor?" E ainda assim, no meio da ausência aparente, brotava uma fé que não se apoia em sinais, mas em convicções invisíveis. A fé madura nasce, muitas vezes, no solo seco da espera. Quando Deus não responde, Ele está cavando mais fundo dentro de nós. Ele não é indiferente à dor, ao contrário, está nos moldando, como o oleiro trabalha em silêncio com as mãos firmes sobre o barro, enquanto este gira na roda. Esse silêncio divino, embora pareça abandono, é na verdade um convite à confiança. É nesse espaço sem palavras que descobrimos a verdadeira natureza da nossa fé. Se ela é movida apenas por recompensas ou se permanece mesmo quando nada parece fazer sentido. Quantos de nós não confundimos o silêncio de Deus com a sua ausência? Mas se olharmos com atenção, perceberemos que o silêncio dele é como o de um professor durante a prova. Ele já ensinou, já explicou e agora observa, confiando que aprenderemos a aplicar o que foi semeado em nosso coração. Quando tudo se cala, o Espírito Santo nos leva a revisitar as promessas, os ensinamentos, as experiências passadas onde vimos a mão de Deus nos sustentar. E assim, mesmo sem ouvir, seguimos crendo. A maturidade espiritual não vem apenas com palavras bonitas ou experiências de arrebatamento, mas com a capacidade de confiar no invisível, de esperar sem desanimar, de continuar orando mesmo quando parece não haver resposta. Quando aprendemos a descansar mesmo sem ouvir, somos elevados a um novo nível de intimidade com o Pai, pois é ali, no escuro, que nossos olhos espirituais se abrem. E no silêncio, nossa alma aprende a cantar louvores com mais profundidade do que 1000 vozes jamais poderiam entoar. Deus não está distante quando está em silêncio. Ele apenas está trabalhando em áreas que ainda não conseguimos perceber. Seu tempo é perfeito e muitas vezes o que pedimos no calor da angústia só fará sentido depois que amadurecermos o suficiente para entender o motivo do silêncio. O Pai que ama também é o Pai que espera. E Ele espera que nossa fé cresça, que nossa esperança se renove, que a chama não se apague, mesmo quando os ventos da dúvida sopram forte.
E assim, ao final de cada noite escura da alma, a aurora chega, e com ela uma nova revelação. A resposta que tanto ansiávamos talvez não venha nas palavras que queríamos ouvir, mas na paz que não sabemos explicar. A fé que resistiu ao silêncio torna-se mais preciosa do que o ouro. E o cristão que sobreviveu ao deserto sem voz torna-se testemunha viva de um Deus que, mesmo em silêncio, nunca deixa de agir. Em meio a todas essas histórias, reflexões e inquietações que atravessam a alma humana, a verdade que se revela com mais força é esta: o perdão não é apenas um ato isolado, mas um processo contínuo de libertação que afeta profundamente quem somos, como nos relacionamos e como vivemos. Quando nos deparamos com as dores do passado, as feridas deixadas por palavras malditas, traições inesperadas ou ausências marcantes, temos a escolha de manter essas dores acorrentadas à nossa mente ou permitir que Deus transforme cada cicatriz em testemunho. Há uma beleza sagrada em reconhecer que o Espírito Santo não nos convida a negar o que sentimos, mas a entregar essas dores como sementes que Ele rega com sua graça até que floresçam em cura. O verdadeiro milagre não é esquecer o que aconteceu, mas lembrar sem sentir a dor, olhar para trás e ver que fomos guiados mesmo na escuridão mais densa, que houve mãos invisíveis nos sustentando quando pensamos em desistir. E talvez seja exatamente isso que o céu mais celebra. Não um povo que nunca caiu, mas um povo que caiu muitas vezes e mesmo assim voltou aos braços do Pai, com lágrimas nos olhos e um coração disposto. É nesse retorno que nasce a verdadeira adoração, aquela que não vem apenas dos lábios, mas de uma vida inteira que reconhece que tudo o que somos e temos vem dele. A jornada do perdão é, no fundo, uma jornada de retorno. Retorno à nossa identidade, retorno ao amor que não exige nada em troca, retorno à paz que não depende das circunstâncias. Quando perdoamos, deixamos de viver na prisão construída por nossas mágoas e começamos a caminhar na liberdade conquistada por Cristo na cruz. E essa liberdade não é abstrata. Ela se manifesta em nossos relacionamentos, em nossa saúde emocional, em nossa capacidade de amar novamente, sem medo, sem reservas, com uma coragem que só pode vir do alto. Se você chegou até aqui, saiba que este espaço também é seu. Queremos te ouvir. Que tal compartilhar nos comentários uma história onde você teve que perdoar ou ser perdoado? Como Deus trabalhou em sua vida nesse processo? O que você aprendeu? Suas palavras podem ser o bálsamo que alguém precisa neste momento. E se esta mensagem tocou seu coração, se algo despertou aí dentro, considere se inscrever no canal. Aqui, buscamos criar uma comunidade onde a fé não é só falada, mas vivida, onde a dor encontra acolhimento e a esperança ganha voz. Seja parte disso. Ajude-nos a espalhar mensagens que transformam, que libertam, que apontam para um amor que não falha. Obrigado por estar conosco nesta jornada. Que a paz de Deus guarde seu coração e que cada passo seu seja guiado por essa luz que nunca se apaga. Até o próximo vídeo. E lembre-se, mesmo quando o mundo for duro, mesmo quando os dias forem longos, você nunca está só. Deus está contigo, sempre.